Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Como é que foram a semana? Estou aqui para mais um episódio, queridos amigos, queridos ouvintes, vocês que estão aí em diversos lugares do Brasil e do mundo, me ouvindo por mais uma vez. Eu agradeço a todos vocês, estou muito feliz com os retornos que eu tenho tido, com toda a repercussão, é realmente um prazer. E agora vamos falar sério, vamos falar sobre coisa boa, né? Quer dizer, as ideias que a gente vai discutir hoje são boas, né? Talvez o assunto não seja tão bom. Justamente hoje, porque vamos falar sobre irritabilidade, né? Nossa, irritabilidade. Quem não se estressa, né? Quem não vive irritado, né? Acho que eu vou ter que me mudar pro Himalaia, para algum monte, para me libertar da irritabilidade? Será? Talvez. Talvez sim, talvez não. Mas o que é esse bicho de 7 cabeças, melhor dizendo, essa palavra feia que se chama irritabilidade, né? Irritabilidade nada mais é do que a irritação, perturbação. Mas colocado desse modo, não é apenas um estresse temporário ou uma raiva momentânea, mas sim uma irritação contínua, uma frustração, uma raiva, ou simplesmente aquela pessoa que a gente costuma dizer, o pavio curto, basta tocar que explode. É como a dinamite. Tocou naquele ponto, bateu naquele ponto, explode. Explodir por qualquer coisa, uma postura reativa, totalmente defensiva, né? E não dá para não dizer que qualquer um que esteja passando por um quadro de irritabilidade esteja assim, ou melhor, já está assim, com alguma questão emocional, com algum adoecimento, com algum problema incomodando, com alguma incapacidade de conseguir gerenciar a sua própria vida. Então, aí, por trás de toda essa face da irritação, do estresse, da raiva, é simplesmente um escudo, uma defesa para esconder, outra vez para se defender de problemas maiores, né? De coisas que a própria pessoa, ou que você mesmo que me ouve, não está conseguindo lidar. Coisas que você não sabe como resolver consigo mesmo. Necessidades e dores em que você, de certa maneira, se julga e se condena, né? E não... A primeira questão que me vem muito forte quando se fala de irritabilidade é carência. Carência e melancolia. Não aquela carência da tristeza, mas uma carência profunda, uma necessidade de amor, uma necessidade de afeto, uma necessidade de ser visto, ou um pedido de ajuda. Muitas vezes a pessoa agressiva, irritada, é uma pessoa que está precisando muito de socorro e não sabe pedir, não consegue pedir. Ela não aprendeu a pedir ajuda. Então, esse modo reativo, esse modo irritado, é simplesmente a intenção de sinalizar alguma coisa, de sinalizar uma dor profunda. Me ajuda, me tira desse lugar. Eu não estou conseguindo fazer isso por mim. Então, é bem interessante falar sobre esse tema, porque talvez seja uma das maiores máscaras, né? Essa máscara do estressado, do superocupado, da pessoa que está pilhada com tudo, né? O que é que essa pessoa está escondendo? Que carência, que dor é essa que está por trás de tudo isso? Ou melhor, o que é que essa pessoa está deixando de fazer? O que é que você, o que é que estamos deixando de fazer por nós mesmos, que esta irritabilidade está se fazendo necessária para esconder toda a nossa carência, toda a nossa melancolia, né? E aprofundando mais sobre esse tema da carência, da melancolia, enfim, das baixas vibrações, né? Das baixas emoções, tem outra coisa que se vem muito pertinente.
quando falamos sobre isso, que é a frustração. A expectativa frustrada, ou seja por um resultado que não deu certo, ou seja por um resultado desalinhado mesmo. Talvez eu comecei um novo trabalho, comecei uma nova atividade esperando que aquilo me desse o retorno X, mas com o tempo eu só pude perceber que aquilo estava me dando o retorno Y. Então eu começo a me frustrar, eu começo a me condenar, né? Me castigar. A frustração nada mais é do que quando eu não aceito a realidade que se apresenta para mim, e ao invés de eu seguir, eu começo a brigar com aquilo, eu começo a me castigar, a me bater de alguma forma, né? E essa questão é bem interessante porque volta para uma coisa muito mais interior, e que diz assim: independente do processo, por que determinado resultado se faz tão importante? Porque eu não posso reconhecer a importância das micro-vitórias que se acumularam ao longo do processo, né? Ninguém chega em um determinado lugar num salto, num pulo. Só se for uma situação extremamente rara, mas a maioria das pessoas passam por processos, e esses processos são vencidos a cada dia. É como a gente costuma dizer, é um leão por dia, né? Então, talvez, será que eu não estava desesperado por um pódio, por uma colocação, ou que alguém, sei lá, meu pai, minha mãe, alguém, a sociedade, me desse valor, me desse importância a partir daquele resultado que eu construí na minha cabeça que eu ia conseguir. Então é bem interessante refletir sobre esse resultado, porque não é só o resultado em si, mas é os ganhos secundários, os ganhos indiretos que eu espero a partir daquilo. E muitas vezes, quando eu não tenho o resultado que eu desejo, eu não vou ter esses ganhos de reconhecimento, de valor, de importância. Então, claro que não é um geral para tudo, mas a maioria das situações se apresentam dessa forma. E isso é um grande indicador de saúde, né? Um grande indicador de saúde mental, de como está a sua psique. O quanto você está projetando as suas necessidades nos outros e achando que os outros vão te suprir de toda a sua necessidade de valor, de reconhecimento, de se amar, sabe? Sempre a gente fala sobre muitas coisas, né? Valorização, reconhecimento, importância, merecimento, mas, em resumo, eu acredito que tudo isso fala sobre amor, sobre a capacidade que eu tenho de me amar e de me aceitar como eu sou, sem colocar e sem tirar mais nada. Amar e aceitar as minhas sombras, porque ninguém é perfeito, e as minhas luzes, porque ninguém é apenas defeito, apenas coisas que precisam melhorar. Temos dons, talentos, talvez você ainda não tenha descoberto os seus, mas todos temos. Todos viemos preparados para realizar alguma tarefa, alguma missão, e isso já contamos com talentos em potenciais, que talvez ainda não estejam, descobertos. Talvez estejam lá escondidinho. Você precisa instigar para poder descobrir. Por isso o processo do autoconhecimento, que nos liberta de todas essas máscaras, inclusive a irritabilidade, ele é importante. Ele se faz tão importante. Porque não é só olhar para as dores. O autoconhecimento também traz isso de olhar para as minhas luzes, para os meus dons, para as minhas potencialidades. E como eu posso usar isso ao meu favor e a favor de todos à minha volta, né? Então é bem interessante essa discussão, uma discussão que se alonga muito, mas a gente vai voltar para o tema que é irritabilidade, né? Proposta interior. Outro fator bem interessante, isso é bem interessante mesmo, me dói, de certa maneira, até falar um pouco disso, porque eu convivi com isso muito tempo, que é a sensação da tragédia iminente, né? É a sensação de que alguma coisa vai acontecer, de que
tudo caminha para um ponto negativo ou que algo de ruim pode acontecer comigo. Então eu entro num estado, e eu vivi muitos anos assim, um estado de alerta. É um estado de hipervigilância. É um estado em que eu tento controlar no máximo todas as coisas ao meu redor, as pessoas, o que eu estou fazendo, o meu trabalho, as minhas relações, os meus amigos, tudo, porque eu estou com a sensação de que algo de ruim, de trágico, que vai me acontecer, eu não vou conseguir superar. E daí entra uma questão que tem múltiplas vertentes, né? É uma questão que precisa ser investigada terapeuticamente se você passa por isso. Porque na maioria das vezes pode ser o medo da morte, pode ser uma situação muito trágica que você viveu ou presenciou na infância e você tem medo que aquilo se repita novamente. Ou seja, pode ser várias e várias coisas, ou simplesmente um quadro de ansiedade, um quadro depressivo, que precisa ser feito um tratamento, precisa ser feito um processo terapêutico. Mas é um grande indicador que algo precisa ser visto, que algo precisa ser realmente trabalhado, que algo precisa ser olhado. Porque a sensação de tragédia é apenas uma capa, né? É apenas ali a lâmina d'água, né? Por baixo daquilo tem outras coisas que está provocando toda essa sensação. E é um grande influenciador na irritabilidade. Imagina uma pessoa que tem que ficar monitorando tudo, assustada, com medo de que algo vai acontecer consigo mesma, com medo de que alguém vai atacar, que um carro vai virar, que sua casa vai pegar fogo, que esqueceu o gás ligado, que seu nome vai ser exposto. Enfim, são as inúmeras fantasias que uma pessoa que passa por esse quadro geralmente tem. Então é bem interessante, né? E isso mostra um lado que todas as pessoas têm, que são as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades. Ninguém é só força, né? Todos nós somos forças e fraquezas, assim como somos luz e sombra, tristeza e alegria, né? Talvez não o tempo todo nos extremos, mas todos nós temos dois lados. E esses dois lados operam em nós. E é muito normal, tá tudo bem você ter fragilidades, você ter necessidades. Mas quando isso está interferindo na sua vida, no seu bem-estar, na sua saúde mental, é sinal que precisa ser olhado, que precisa ser cuidado, que precisa ser visto com carinho e que você não precisa ter medo de você mesmo. Porque na maioria das vezes o nosso maior medo é o do que a gente pensa, medo do que a gente pode fazer numa situação de estresse muito grande, num impulso de raiva, numa explosão, né? Quando tudo ali está guardado e simplesmente explode como uma bolha que vem do fundo do oceano. Então, na maioria das vezes, esse medo vem das reações, dos impulsos. Então, é muito importante esse autocuidado, essa autorreflexão, né? Para não chegar em um quadro mais elevado de adoecimento, como a síndrome de Burnout ou uma ansiedade crônica em decorrência de um estado de alerta, enfim. E isso tudo mostra que os nossos desafios enquanto pessoa, enquanto seres humanos, eles são grandes. Mas nós temos a capacidade, mesmo se não tivermos a capacidade, temos ferramentas para desenvolver a nossa capacidade de resolver os desafios. Talvez sejam desafios tão dolorosos quanto os desafios do mundo lá fora, mas os desafios interiores, de olhar para dentro, de se conhecer, de evoluir enquanto pessoa, eles são muito grandes também. E muitas vezes eu me sinto impotente diante disso, né? Podemos nos sentir impotentes diante disso. Mas nunca é tarde para buscar as ferramentas certas, buscar maneiras de se conhecer, de se tratar, de se terapeutizar.
é muito importante desenvolver essa estrutura emocional ou espiritual, seja lá como for, porque essa estrutura desenvolvida que vai aliviar minha sensação de impotência, de que eu não consigo dar conta, e vai, ao invés de eu usar o estresse, a raiva como defesa, eu posso canalizar todas essas energias para o meu propósito, para o meu trabalho, para a minha evolução, sem medo de que isso exploda a qualquer momento e sabendo conduzir toda essa potência para um propósito comum. Porque a raiva é uma energia danosa, é sim, mas não em todo momento a irritabilidade é uma energia nociva e danosa. Eu posso conduzir isso para um propósito positivo, para um ganho. Mas quando eu tenho medo dessas emoções, quando eu me deixo ser levado por essas emoções me governam, aí já é um alerta que eu preciso me cuidar, que eu estou, vamos dizer assim, quase à beira de um colapso, né? Um colapso emocional, de não conseguir mais governar a minha própria vida, ou governar as minhas emoções e os meus impulsos diante das demandas da vida, né? Então é bem profundo falar sobre isso. Tem várias vertentes, várias maneiras de olhar, e cada pessoa que estiver escutando talvez se identifique com um pedacinho, né? Porque ninguém é zen o tempo todo e ninguém é profundamente estressado o tempo todo. Temos faixas vibratórias, um dia estamos mais estressados e raivosos, outro dia mais calmos. Está tudo certo, mas cabe a você avaliar, você se observar, se olhar, como é que você está convivendo os seus dias. E se isso realmente não está te desgastando ou te automutilando, né? Com comportamentos e com emoções destrutivas e disfuncionais. Então, estendendo um pouco, né, da nossa discussão e agora olhando de um modo diferente, poxa, escutei aqui, nossa, me identifiquei profundamente. O que é que eu faço? Nossa, senti aqui que tô na merda, né? Enfim, eu acho que o primeiro passo é procurar uma ajuda terapêutica profissional, de um psicólogo, de um psicanalista, procurar falar sobre isso, né? É o que os profissionais chamam de alívio de pressão. Ou mesmo se você não pode fazer isso de imediato, coloca para fora, alivia essa pressão. Coloca para fora com um amigo, desabafa verdadeiramente em um ambiente de confiança, onde você possa colocar aquilo que você tem medo de falar, abrir aquela caixinha que você tem medo que seja aberta, que é o que está ali lá dentro, tá trincando tudo e fazendo toda a energia, toda a zoeira, toda a bagunça, né? E se é uma situação do passado, volta aquilo, escreve cartas de perdão para você mesmo, te acolhe, sabe? Eu gosto muito da questão da escrita. Se você não tem dificuldade de falar com outro, escreve num livro, escreve uma carta para você se perdoando, escreve tudo de nocivo, tudo de doloroso que você pensa, mas também escreve coisas bonitas, né, para você. Escreve o quanto você se ama hoje, o quanto você pode se acolher, o quanto você se perdoa por aquilo que aconteceu, se desculpando por ter agido daquela maneira ou perdoando alguém que agiu daquela maneira com você. Claro que perdoar não quer dizer, não é julgamento sobre o que alguém te afetou, se foi certo ou se foi errado, mas é a maneira de você aliviar a dor, de você tirar o peso da dor, né? Outra coisa interessante também é a técnica da cadeira. Eu conheci há pouco tempo essa técnica, mas é você simplesmente imaginar você do passado
ou você com aquele problema que está te incomodando. Olha de frente a frente para ele, na cadeira, ou para alguém que está te incomodando, alguém que você brigou, alguém que você discutiu, e diz tudo, descarrega como se você estivesse com a pessoa, como se você pudesse dizer a verdade que você está aí engolindo, entalando para não dizer. Imagina você descarregando tudo, dizendo todas aquelas verdades que tem anos que você está tentando dizer e você não consegue. Então é bem interessante essa técnica da cadeira. É uma das maneiras de colocar essa raiva para fora, sabe? Essa toxicidade, toda essa dor que se formata muitas vezes na necessidade constante da agressividade passiva, que também é uma forma de irritabilidade. Sem falar em infinitas técnicas das atividades físicas, o boxe, a luta, a atividade física de toda e qualquer forma é um ótimo elemento para a gente descarregar as energias pesadas, a raiva, se limpar mesmo, né? Se limpar das baixas energias, do medo, da angústia, da sensação de perigo iminente, e elevar um pouco a nossa vibração. Porque quando a gente está vibrando muito na raiva, muito no medo, muito na angústia, a gente fica numa faixa de vibração um pouco baixa, um pouco densa. E de certa maneira a gente atrai elementos e coisas que nos trazem mais raiva ainda, que nos trazem mais medo e mais angústia. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontecia muito. Já teve fases da minha vida que eu andava muito, muito irritado. E eu tinha problema com o carro. Aí com 100 metros me dava um problema no trânsito. Quando eu chegava no trabalho já tinha problema de esperando. E daqui a pouco eu brigava com um amigo, daqui a pouco eu brigava com alguém no trabalho. Então assim, parece que a gente começa a atrair. E isso sim, isso é cientificamente comprovado, espiritualmente comprovado, que a gente atrai aquilo que a gente está vibrando. Então se eu estou vibrando raiva, medo, angústia numa baixa vibração, eu vou atrair o tempo todo isso para a minha vida. Eu só vou atrair problema, eu só vou atrair caos, eu só vou atrair confusão, eu só vou atrair situações mais ainda para eu me irritar, para eu me estressar e para eu ficar puto da vida. Então é muito importante mudar, sabe? Buscar elementos para começar a mudar esse processo. Tem uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica do espelho. É você olhar para si mesmo e você reprogramar, sabe? É um pouco do que se fala na PNL, na reprogramação mental. Tem muita gente que ao longo da vida escutou várias vezes que era um merda, que não ia dar conta, que era um fracasso. E muitas vezes a pessoa cresce e aquilo tudo fica ali. A pessoa é um adulto formado, mas aquela vozinha tá ali. Você é um merda, você é um fracasso. Como se fosse uma pulsão no cérebro, né? E isso, na maioria das vezes, provoca uma grande confusão interna, uma dualidade. Então, pare você com você mesmo na frente do espelho. Reflita. O que é em verdade que você está dizendo para você? Quais são as suas crenças para você? O que é que você acredita? Será que toda essa irritabilidade, todo esse estresse, toda essa falta de aceitação não parte principalmente das coisas que você diz para você mesmo? Das coisas que você acredita ou do medo que você tem de fazer alguma coisa drástica e danosa que na maioria das vezes nunca vai ocorrer, ou é uma probabilidade infinitesimal que ocorra, mas mesmo assim você tem aquela memória, né? Aquela sensação de que você vai provocar algo desastroso na sua vida. Então pensa, são questões muito simples. Na maioria das vezes são pensamentos simples que ficam passando pelas nossas cabeças e a gente acaba ignorando por ser tão simples.
Mas na maioria das vezes é aquilo que é muito simples, com uma frequência muito forte, provoca um comportamento muito enraizado e muito destrutivo, né? Mas sempre é hora de mudar, sempre é hora de refletir, sempre é hora de cortar as nossas amarras, né? E parar de se enrolar nesses cordões que nos prendem, nas coisas que nos fazem, que nos levam, né, na verdade, para um lugar de adoecimento. Cortar os vínculos, fechar algumas velhas portas para poder abrir novas, né? E deixar a vida fluir, deixar tudo fluir com paz, com alegria, às vezes com estresse também. Ninguém é de ferro, mas sempre com equilíbrio e com autocontrole, né? Isso é que é importante. O equilíbrio, o autocontrole e saber reconhecer em meio a tudo isso que por trás de um estresse momentâneo, de uma raiva, eu ainda consigo ter um controle sobre meus impulsos. Eu consigo sentir paz, sentir conforto comigo mesmo e sentir prazer em estar vivo, né? Porque um quadro de muitas emoções densas, geralmente eu já perdi muito do que se chama de conexão que eu tenho comigo mesmo. E foi isso hoje, né? Adorei falar desse tema, nossa, como uma pílula, né? Tem coisas que a gente fala que o primeiro a ser tocado é a gente mesmo, e eu acho que foi hoje esse conteúdo. Eu pensei de uma maneira que fosse bem leve e bem casual, né? Para que todo mundo pudesse entender e para que todo mundo pudesse compreender e trazer isso para a reflexão interior. Então, um beijo para vocês, um forte abraço, uma ótima semana, muita paz, muita alegria, tudo de bom. Comentem, compartilhem, curtam esse episódio para chegar a mais pessoas, para chegar aquele amigo seu que está o tempo todo pilhado, manda para ele, talvez possa ajudar ele, aquele amigo, aquela amiga. E deixem sugestões de temas, questionamentos, contribuam comigo para que eu possa cada vez melhorar mais o podcast, para cada vez colocar mais amor, mais boas intenções e boas vibrações aqui, tá certo? Um grande beijo, um cheiro para todos vocês.